Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Faria, sou graduado em Administração pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e especialista em Gestão Pública. Além de professor de vocês, sou servidor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Trabalho na área administrativa, então já estou familiarizado com o serviço público, o que facilita a contextualização da disciplina que iremos trabalhar, que é Ética no Setor Público. Eu peço a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. Nossa disciplina tem uma carga horária de 40 horas e será dividida em 4 videoaulas, além das atividades práticas, fóruns, entre outros. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Muita coisa nós já teremos discutido em sala de aula, lógico, mas algumas coisas ficarão de fora. Além do mais, esse estudo vai servir como uma revisão para vocês, então não deixem de fazer. Bem, era isso que eu queria frisar. E agora podemos dar início aos estudos da nossa disciplina. Vamos começar? Como eu disse, trabalharemos a disciplina Ética no Setor Público. E a primeira coisa que temos que ter em mente para começar a nossa aula é o conceito de ética. Para você, o que é ética? O que significa agir com ética? Vocês já pensaram sobre isso? Bem, em nossa apostila, temos alguns conceitos que vão ajudar a entender o significado da ética. O primeiro deles é o de Rios. Para a autora, cada sociedade tem sua própria ética, seu próprio jeito de ser, o conjunto ethos que confere certas características àquela organização específica. Aí complicou mais ainda, professor. O que significa ethos? Calma, pessoal. Ethos é uma característica comum a um grupo de indivíduos, pertencentes a uma mesma sociedade. Vamos lá. Repetindo. Ethos são características comuns a um grupo de indivíduos, pertencentes a uma mesma sociedade. E a ética diz respeito exatamente ao jeito de ser de uma sociedade, ou seja, o seu conjunto de ethos, ou o conjunto de características comuns dessa sociedade. Podemos dizer, então, que a ética de uma sociedade tem sua fundamentação em ações que são transmitidas de geração em geração e que são consideradas como morais por aquelas pessoas. Por serem ações comuns a uma sociedade, elas são estabelecidos deveres e normas. Vamos dar uma ênfase nisso. A ética de uma sociedade é fundamentada nas ações que são transmitidas de geração em geração e que são consideradas como morais para aquelas pessoas. A partir disso, somos chamados a um novo conceito, o conceito de moral. Deve-se prestar bastante atenção nesses conceitos para não confundir moral com ética. Mas o que é moral? Moral é o conjunto de regras que uma sociedade estabelece para regular as relações entre as pessoas, na busca pelo bem comum, pela felicidade, com base na justiça. Assim sendo, as relações, para serem morais, não podem ser contrárias ao que a justiça estabelece. Então, podemos perceber que moral é um conceito ligado à justiça. São regras impostas pela própria sociedade e pela relação entre as pessoas. Em outras palavras, podemos dizer que moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. As regras que são definidas dentro do moral definem o modo de agir das pessoas. Estão associadas aos valores e convenções estabelecidos coletivamente para cada cultura ou por cada sociedade, a partir da consciência individual que distingue o bem do mal, ou a violência dos atos de paz e harmonia. Os princípios morais
como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude, etc., determinam o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. Baseados nisso, podemos dizer que a ética tem uma relação com a moral. A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a dimensão moral do comportamento do homem. A moral, em uma determinada sociedade, indica o comportamento que deve ser considerado bom ou mal. A ética procura o fundamento do valor que norteia o comportamento, a partir da historicidade presente nos valores. Agora que você me confundiu, professor. Calma, vou explicar. Nós podemos dizer que a ética faz uma reflexão sobre a moralidade do comportamento do homem. Ela procura entender o que norteia esse comportamento, com base nos valores. Ao passo que a moral indica se o comportamento é considerado bom ou mal perante a sociedade. Agora veja a figura 1.2 da sua apostila. Ela nos traz situações morais, amorais e imorais. Ou seja, dentro do que discutimos sobre moralidade, agora entram novos termos, que são amoral e imoral. Antes de mais nada, vamos entender a diferença entre eles. Primeiramente, o que é amoral? A moral é aquilo que está fora da moral, ou seja, é aquilo que é neutro no que se refere à ética. O indivíduo amoral não tem conhecimento das normas morais, por isso, o seu comportamento não é moldado de acordo com a moralidade. Por exemplo, uma pessoa que possui síndrome de Down em um grau avançado e não tem capacidade de comunicação e raciocínios plenos. Essa pessoa não é capaz de tomar suas próprias decisões, de discernir o certo do errado. Então, ela também não tem moral. Ela é, portanto, amoral. Já o imoral é aquele que tem conhecimento das regras da moral, mas mesmo assim pratica atos que são repudiados pela maioria da sociedade. Por exemplo, um servidor perito do INSS que aceita um suborno para fazer uma perícia de um determinado cidadão antes dos demais. Ele passa o cara na frente, sem seguir a ordem ou emite um parecer por conveniência para ele. Esse perito tem uma conduta imoral, ele está agindo contra a moral. Correto? Deu para entender? E é claro, não podemos esquecer do moral, que seria um modelo ideal de boa conduta. A pessoa que possui qualidades morais, ela tem atributos como honra, respeito, seriedade, dignidade, bons costumes. Então vamos ao próximo slide. Nós temos aqui exemplos desses três tipos de moralidade. Primeiro, moral. Vamos ver em nosso quadro o que é moral. Por exemplo, dirigir com cuidado e estudar para a prova. Essas são atitudes positivas. Quando você tem esse tipo de atitude, você está agindo com moral. E o que vem a ser a moral no nosso exemplo? Ter um carro, fazer uma prova. O simples fato de ter um carro não é nem moral nem imoral. É uma coisa que não tem influência na moral. Então, é um fato amoral. A mesma coisa ao fazer uma prova. Simplesmente não dá para dizer se você está sendo moral ou imoral. É uma coisa que não tem senso de moral. Você simplesmente está fazendo uma prova. Então são valores neutros. E o que vem a ser imoral no nosso exemplo? Dirigir embriagado ou colar na prova. Quando você dirige embriagado, você está pondo em risco a vida das pessoas. E quando você cola em uma prova, você está se apropriando de um conhecimento de outra pessoa para conseguir uma nota, para mostrar que você tem um conhecimento que, na verdade, você não tem. Esses dois comportamentos são comportamentos negativos. Então, quando se pratica esse tipo de comportamento, está agindo de forma imoral. Beleza? Ficou claro? O que é moral, o que é amoral, o que é moral? Então, guardem esses conceitos, são conceitos importantes que certamente estarão nas nossas provas. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, só para ajudar a fixar um pouco esses conceitos. Um professor perguntou ao mestre
Mestre, o que é ética e como eu posso explicar aos meus colegas professores, aos meus alunos e aos seus pais de maneira simples para que todos entendam? O mestre respondeu: ética é fazer ao outro só aquilo que se quer que seja feito a si mesmo. O professor fez outra pergunta: e o que é moral? O mestre respondeu: moral é não fazer nada escondido. Se precisa fazer escondido, então é imoral. E completou: não pode haver nada pior do que um bom conselho seguindo de um mau exemplo. E quando falamos em política, fica até complicado, né? Tentar associar ética à política em nosso país. Em meio à crise política que se passa há alguns anos, desde Mensalão, agora Cooperação Lava Jato, etc. Mas não deveria ser assim. Nenhuma profissão deveria ser mais nobre do que a política. Porque quem a exerce está ali para representar o povo. Portanto, assume responsabilidades compatíveis com grandes qualidades morais e de competência. A atividade política só se justifica se o político tiver suas ações dirigidas para o bem público. Porém, a ética da política é diferente da ética pessoal. Apesar de alguns princípios gerais, como não roubar ou não matar. Mas existe uma diferença básica. Enquanto na vida pessoal, cada pessoa age de acordo com suas convicções, ou seja, de acordo com a ética dos princípios morais aceitos em cada sociedade, na política o que deve prevalecer é a ética da responsabilidade, na qual o político deve considerar as consequências de suas decisões. E nesse momento, ele deve ter a consciência ética de evitar a corrupção. Bem, pessoal, vencemos aqui o nosso primeiro tópico, que era sobre ética e moralidade. Nós ainda vamos falar muito sobre ética e moralidade nas nossas aulas, porque realmente não tem como fugir desses temas, tá bom? Eles são a base de nossa disciplina. Mas agora nós vamos para o segundo tópico da nossa apostila, que é o que nos leva a discutir a ética. Ao slide. O que nos leva a discutir a ética? E dentro desse tópico, cidadania, direito de todos, independente da sua cultura. Primeiro vamos entender o que é cidadania. A cidadania é uma via de mão dupla, onde as pessoas têm direitos e deveres. O cidadão tem direito à educação, saúde e transportes públicos. Mas em contrapartida, ele tem dever de pagar impostos, de preservar o patrimônio público e o meio ambiente. Então, o que é um cidadão? Cidadão é um indivíduo que convive em sociedade. O cidadão que tem consciência e exerce seus direitos e deveres para com a pátria está praticando a cidadania. E como já foi dito, a cidadania é um direito de todos, independente da sua cultura. Porém, na prática nem sempre é isso que acontece. Um exemplo claro que podemos ver em nosso país é o que acontece desde o ano de 2010, quando um terremoto devastou o Haiti e milhares de haitianos escolheram o Brasil para iniciar uma nova vida. 5 anos após o desastre, cerca de 18 mil haitianos trabalhavam no Brasil com carteira assinada. Porém, como o país adentrou uma crise política e econômica nesse período, os haitianos começaram a sofrer mais discriminação. As pessoas sem consciência agridem verbalmente e até fisicamente alguns imigrantes, como se fosse deles a culpa pela falta de emprego. Há algum tempo, vazou um vídeo na internet onde um homem criticava um haitiano porque ele tinha emprego no Brasil, mesmo em um momento de crise onde muitos brasileiros estavam desempregados. Uma situação dessa é triste, mas infelizmente ocorre e nos leva a refletir sobre o tema. A cidadania realmente deve ser um direito de todos, independente de sua cultura. Situações como essa do referido vídeo não podem ser aceitas pela sociedade. Devemos todos ser cidadãos e exercer nossos direitos e obrigações. E isso inclui respeitar o próximo e suas diferenças. Outro ponto em que dilemas éticos ocorrem é no campo das ciências. Todo mundo já ouviu falar em Galileu Galilei, não é mesmo? Bem, para quem não conhece,
Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo muito famoso e que fez várias contribuições no campo das ciências. Dentre elas, o estudo da lei dos corpos e o princípio da inércia. E por que estamos falando de Galileu aqui, professor? É uma aula de ética, não de física. Bem, agora que já lembramos quem foi Galileu, vou contar por que estou falando dele. No século XVI, Galileu confirmou que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol, e que, além disso, a Terra girava em torno do Sol, contrariando as ideias de Aristóteles, que existiam há mais de 2.400 anos. Ao fazer tal afirmação, ele foi acusado de vários crimes, como heresia e até mesmo de ter desobedecido as ordens da Igreja, contrariando as teorias vigentes na época, pois ele não tinha elementos claros para demonstrar que o Sol era o centro do universo. Galileu chegou até a ser condenado à morte, mas foi apenas levado a Roma no ano de 1611 para assinar um decreto no Tribunal da Inquisição, se retratando de suas afirmações. E somente em 1992, por meio de uma declaração do Papa João Paulo II, a Igreja Católica reconheceu formalmente o erro cometido. Esse é um exemplo de dilema ético, que faz parte da história da humanidade, em meio a vários outros que ocorreram e ainda hoje ocorrem. Esses dilemas, eles surgem muito em função da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade, professor? O que é isso? A interdisciplinaridade de ramos do conhecimento dá origem a novos campos de pesquisa, que por sua vez nos trazem grandes descobertas. Interdisciplinaridade é quando se busca conciliar os conceitos pertencentes às diversas áreas do conhecimento a fim de promover avanços, como a produção de novos conhecimentos ou mesmo novas sub-áreas de conhecimento. Quantos questionamentos você já viu serem feitos sobre a ética e que envolvem resultados de pesquisa, como células-tronco, clonagem, transgênicos, eutanásia, aborto, etc. Em meio a todos esses questionamentos sobre assuntos tão complexos, surgiu o termo bioética. E o que vem a ser bioética? Podemos resumir bioética como o estudo interdisciplinar entre as ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, no caso a ética, direito, biodireito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. A bioética conduz à atuação médica no sentido de um profissionalismo responsável e transparente, que busca respostas para os enigmas frequentemente apresentados pelo corpo humano. O conflito que existe entre a busca por estas respostas e a ética médica instituída coloca em questão as descobertas feitas pelas ciências biológicas. Um tema que volta e meia entra em discussão no Brasil e que voltou à pauta recentemente foi o aborto. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprovou por ampla maioria um projeto de lei do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aquele mesmo do pedido de impeachment da presidente Dilma. A comissão aprovou seu projeto, que estabelece penas específicas para quem induzir ou orientar gestantes ao aborto. Na prática, o processo também dificulta o acesso ao aborto legal e cria mecanismos mais efetivos para refrear a prática do aborto. De maneira geral, o projeto proíbe a venda de meios abortivos e pune quem facilitar a prática do aborto. Além disso, institui a necessidade de exames de corpo de delito para o atendimento pelo SUS em casos de estupro. Essa medida foi muito contestada por parlamentares contrários ao projeto e grupos de defesa dos direitos das mulheres. No Brasil, até então, o aborto era permitido e pode ser feito na rede pública, em 3 casos. Quando não tem como salvar a vida da mãe, quando a gravidez
for consequência de estupro e quando a gestação for de feto anacéfalo. Temos aí um exemplo prático de como discussões sobre a vida do ser humano podem envolver ideologias diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes e até mesmo interesses diferentes. São situações que afetam a vida de milhares de pessoas. Fica claro o quanto a bioética é importante, pois são muito relevantes as condutas éticas nela adotadas. Então, podemos afirmar que a bioética pode ser vista como uma ética aplicada ou uma ética prática, pois ela tem o objetivo de resolver conflitos e controvérsias morais, do ponto de vista da ética, mas que são consequências das práticas reais nas ciências da vida e da saúde. Ela é diferente da ética teórica, pois ela visa resolver conflitos éticos concretos. Bem, pessoal, sobre bioética é isso que temos para a nossa aula. Deu para ver que são muitos os temas polêmicos, não é mesmo? Mas não vai parar por aqui não. Nós vamos discutir um pouco mais sobre esses temas ao longo do nosso curso. Vamos olhar agora para o nosso contexto. Em nosso país, como é tratada a questão da ética? No Brasil, a ética é estudada, ensinada e deve ser promovida. Existem os códigos de ética a serem seguidos, o que veremos mais adiante. Existem também as comissões de ética, entre outros instrumentos. Mas por que será que ocorre dessa maneira? A ética não deveria ser uma coisa própria do ser humano? Iminente à própria natureza? Vocês já pararam para pensar sobre as suas próprias atitudes? Olhe ao seu redor. Veja o comportamento das pessoas. Simples ações que fazemos ou vemos em nosso dia a dia. Aquela pessoa que fura a fila, que não devolve o troco, que falsifica uma carteirinha de estudante para pagar a meia entrada no cinema, ou que informa despesas extras na declaração de imposto de renda para tentar uma restituição melhor, ou até mesmo a famosa TV a gato, onde se pega um sinal de TV por meios não oficiais sem pagar por isso. Todas essas atitudes são atitudes onde não se tem uma conduta ética. São um tipo de corrupção. E a mesma pessoa que age dessa forma vai às redes sociais criticar os políticos corruptos. Mas em casa age dessa maneira. As proporções, lógico, são diferentes, mas a falta de ética é a mesma. Não existe mais ou menos ética. Existe a atitude ética e a atitude antiética. Quando comparamos nossa cultura com de outros países, como a Dinamarca, por exemplo, percebemos que temos que repensar muitos conceitos sobre moral e da ética na nossa sociedade. Para se ter uma ideia, a Dinamarca lidera o ranking de transparência internacional, como o país com a menor percepção de corrupção no setor público. No ranking, onde a nota varia de 0 para o país mais corrupto a 100 para o país menos corrupto, a Dinamarca obteve nota 92 no ano de 2014, a maior entre os 175 países e territórios avaliados. O país ocupa a liderança no ranking entre os menos corruptos desde 2012. Segundo o site Denmark, um site oficial da Dinamarca, a sociedade dinamarquesa está fundamentada na Constituição dinamarquesa de 1849 e, desde então, o sistema político tem sido caracterizado por soluções amplas através das divisões políticas. Muitas vezes, a Dinamarca é citada como um dos melhores países para se viver. O forte estado do bem-estar social garante a igualdade econômica e a virtual inexistência de corrupção, enquanto que sondagens têm mostrado repetidamente que os dinamarqueses estão entre os povos mais felizes do mundo. Voltando para a nossa realidade, reflita novamente. O que você tem feito para buscar o seu bem-estar e o bem-estar das pessoas à sua volta? Você vive em harmonia com essas pessoas e consigo mesmo? Se não, o que você pode fazer para mudar isso? Vamos buscar, primeiramente, uma mudança interna e, em seguida, levar essa mudança adiante, fazer boas ações
e compartilhar atitudes positivas à nossa volta, pois a partir de pequenos movimentos surgem grandes transformações. O nosso próximo tópico trata dos valores da ética e da lei. Vamos ao slide. Analisando mais um dos conceitos de ética, nós temos aí que a ética procura o fundamento do valor que norteia o comportamento, partindo da historicidade presente nos valores. Você percebeu aí que a palavra valor apareceu 2 vezes nessa frase. Mas o que vem a ser esses valores? Bem, valores, nesse caso aí, não tem nada a ver com valor de dinheiro, que você paga por um bem. Podemos dizer que os valores são os princípios dos quais não se abre mão e que estabelecem como vamos nos comportar. Eles podem estar relacionados com moral e costumes. Para Rios, as ações morais têm sua origem nos costumes de cada sociedade. E esses costumes estão fundamentados em valores. Repare o que eu disse. As ações morais têm sua origem nos costumes de cada sociedade. E esses costumes são fundamentados nos valores. Porém, isso não significa que eles sejam bons ou sejam corretos, pois os costumes são vinculados à época em que vivemos. Há décadas atrás, era inaceitável uma mulher trabalhar fora de casa, exercendo uma profissão que não fosse voltada para a sua família. Isso era o correto daquela época. Hoje em dia é o contrário. As mulheres têm direitos iguais, elas lutam por seu espaço no mercado de trabalho e atuam nas mais diversas áreas, onde antes era completamente ilógico. Então, esses valores são mutáveis. Eles sofrem transformações ao longo do tempo e se adequam à realidade de cada cultura. Mas e em relação às organizações? Em relação às organizações, podemos dizer que os valores de uma organização se fundamentam nos costumes cultivados ao longo do tempo e expressos cotidianamente na cultura organizacional. Ou seja, os valores da organização também dependem de vários fatores e também são mutáveis ao longo do tempo. Mas, de uma maneira geral, são baseados nos costumes cultivados desde os primórdios dessa organização, que resultam em uma cultura organizacional. A cultura organizacional remete para comportamentos implícitos que contribuem para a produção de sentido, sendo também responsável pelas características únicas de cada empresa. Ela contribui para a edificação da identidade organizacional, que pode coincidir com uma imagem positiva, revestindo a empresa de prestígio e reconhecimento. E para explicar isso, eu trouxe para vocês a missão, a visão e os valores do nosso instituto, do Instituto Federal do Norte de Minas. Vejamos. Missão, visão e valores. Primeiramente, a missão, que é produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico para a formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor produtivo. E a visão? Manter e ampliar o reconhecimento como instituição de excelência em educação profissional, científica e tecnológica na sua área de abrangência. Já os valores são ética, gestão participativa, inclusão social, responsabilidade social e transparência. Então, recapitulando, temos que lembrar que valores são os princípios dos quais não abrimos mão, seja no âmbito individual, seja no âmbito organizacional. Tanto os indivíduos como as organizações tomam decisões com base em princípios, como respeito, solidariedade, união e bom humor, por exemplo. Então, vamos seguir com a nossa aula. E quanto às leis? Como a ética se relaciona com as leis?
A ética e as leis apresentam semelhanças e diferenças entre si. Enquanto a ética faz referência a um conjunto de hábitos e costumes que são efetivamente vivenciados pela sociedade, a lei faz referência a acordos de caráter obrigatório que são estabelecidos entre as pessoas de um grupo para garantir justiça ou os direitos mínimos de ser. Então, podemos verificar semelhanças, mas também diferenças entre elas. Vamos apontar algumas das semelhanças e diferenças entre a ética e a lei. Nas semelhanças, nós temos o fato de que ambas se apresentam como uma norma que deve ser seguida por todos. Outra semelhança é que ambas procuram propor uma melhor convivência entre os indivíduos. E ainda, o fato de que ambas resultam de um caráter histórico e social que se orienta por valores próprios de uma determinada sociedade. E as diferenças? Bem, temos outras diferenças, mas eu trouxe aqui alguns exemplos que achei mais interessantes e nós vamos falar sobre elas. Primeiro, em relação à formalidade. A ética é mais informal, já a lei é puramente instituída como um instrumento formal. Outra diferença é que a ética pode variar mesmo dentro de um grupo, porém a lei é única para um determinado grupo. E por fim, em relação ao seu cumprimento. O não cumprimento de uma norma ética pode provocar uma rejeição do grupo ou um isolamento do transgressor, enquanto o não cumprimento de uma lei ou a sua desobediência gera uma penalidade ao transgressor. Então, quem não cumpre a lei sofre uma sanção por isso. Vamos a um exemplo prático, baseado em cada um desses pontos. Nosso exemplo será estacionar em uma vaga para deficientes e idosos. Primeiro, as semelhanças. Voltemos ao nosso slide. Respeitar a vaga para deficientes e idosos é uma norma que deve ser seguida por todos. Ok. Ela existe para propor uma melhor convivência entre os indivíduos. Ok. Resulta de um caráter histórico e social. Sim, através de uma necessidade percebida ao longo do tempo. E as diferenças? Quanto à formalidade, em relação à ética, não existe um documento formal que fala que é antiético estacionar em uma vaga para deficientes e idosos. Mas existe uma lei formalmente instituída que restringe essa vaga às pessoas que possuem alguma deficiência e às pessoas com idade acima de 60 anos. Em relação a variar de um grupo a outro, nesse exemplo específico, acho que não se encaixa, pois eu desconheço um local onde não existe esse tipo de reserva legal de vagas. E, por fim, o não cumprimento, ou seja, quando uma pessoa que não faz jus estaciona nessa vaga. Em relação à ética, ela vai sofrer rejeição do grupo, ou seja, as pessoas vão olhar com cara feia para ela. E legalmente, o guarda de trânsito que constatar essa infração vai aplicar uma penalidade seguida de uma multa. Perceberam como é tranquilo visualizar semelhanças e diferenças entre elas? A partir de algumas análises, podemos perceber que há comportamentos que podem ser considerados éticos e legais e outros que podem ser considerados éticos, mas ilegais perante o direito. E ainda outros que são legais, mas antiéticos perante a sociedade. E para fechar essa análise, vamos ao slide. Sá faz uma relação entre o cumprimento das normas estabelecidas pela sociedade e o caráter do indivíduo, dizendo que aquela pessoa que tem vocação para o bem e é educada para o bem, é conduzida naturalmente ao cumprimento do dever ético. Tem-se, portanto, a importância da educação das crianças e dos jovens no modelo da moral e da ética, voltada para a virtude, pois seus reflexos sobre o cumprimento do dever ético são percebidos na vida adulta. Por isso que as pessoas dizem que educação vem de berço,
Ou ele tem, ou ele não tem. Não se pode obrigar o indivíduo a ser ético. Para estes casos, existem as leis que servem para manter a ordem e para que todos possam viver em sociedade. É na base da educação de cada um que o seu caráter é moldado. Se os exemplos que os filhos têm em casa são de pais educados, respeitosos, éticos e honestos, a sua personalidade tende a seguir esse modelo. E a situação inversa também pode ocorrer, para a formação de um caráter ruim. Então, podemos ressaltar a importância da educação de crianças e jovens na formação dos adultos e no seu comportamento, no que diz respeito à ética e aos seus deveres cívicos. E essa importância passa não só pelos pais, mas também pelas escolas, que devem ensinar seus alunos a ter caráter e a ser cidadãos. Com isso, nós vencemos mais um tópico de nossa aula. Quanta coisa já deu para ver em tão pouco tempo, não é mesmo? Mas podem ficar tranquilos que ao longo da aula e do curso vamos voltando em alguns conceitos mais importantes. E o nosso próximo tópico é sobre a conduta ética. E o que vem a ser conduta ética? Conduta, você sabe o que significa. É a maneira de agir, de se portar, a maneira como você vive. Então, conduta ética seria o mesmo que agir de maneira ética, viver uma vida ética, correto? E o que nós vamos discutir aqui é exatamente a conduta dos indivíduos diante das decisões do dia a dia, dos problemas do cotidiano, dos dilemas que todos nós enfrentamos nas nossas vidas. Vamos refletir também sobre os impactos do comportamento de um indivíduo sobre as pessoas da comunidade na qual ele vive. E por fim, vamos fazer uma análise sobre os comportamentos das pessoas e a cidadania. Então vamos lá? Quando se fala em conduta, se pensa em comportamento, correto? E o que define o nosso comportamento? O que te faz agir de uma maneira em detrimento de outra? Tomar a decisão de ajudar uma pessoa que necessita de ajuda ou continuar seu caminho sem se importar com o que está acontecendo à sua volta. Essas decisões são baseadas nos seus princípios, na sua consciência. E uma consciência ética tende a trazer consigo uma conduta reta, positiva, que busca não apenas o bem-estar individual, mas também o bem-estar coletivo. E ela determina o comportamento ético e o exercício das virtudes. Por isso, essa consciência é essencial para se viver em meio a uma coletividade. Quando se vive em um grupo, é necessário um certo equilíbrio entre seus integrantes, para que possam viver em harmonia e buscar o bem-estar e a felicidade coletiva. Nós vivemos isso diariamente. Vivemos em grupos e em sociedade. Nosso trabalho, por exemplo, é um grupo. A empresa onde você trabalha é composta por pessoas com pensamentos e condutas distintos e que necessita de uma harmonia para funcionar bem. A nossa sociedade, sua cidade, estado, país, tudo isso faz parte de uma grande comunidade, onde a política é quem toma as rédeas, as ações. As decisões dos nossos governantes são baseadas em situações políticas. Então, vemos que tanto nas empresas quanto na política, a ética deve estar presente, pois são decisões que influenciam um grupo, uma comunidade, e a harmonia desse grupo depende de atitudes e pensamentos coerentes e éticos. Veja o que o ex-ministro Luiz Carlos Bresser disse sobre a conduta ética no setor público. A ética nos negócios é diferente da ética na política. A ética é um fenômeno social. Aquilo que se permite na vida das empresas é mais frouxo do que o que se deve permitir no âmbito da política. Exatamente porque o papel dela é o de controlar a corrupção no sistema. Para controlar, é preciso ter princípios mais rígidos. Quando vemos a corrupção nas altas esferas políticas, está se quebrando a lógica desse contrato. Temos aí uma visão de ética como um fenômeno social, onde para as empresas as coisas acontecem de forma mais natural, menos rígido do que ocorre
em órgãos públicos e na política. Em sua visão, o ex-ministro enfoca que o papel da política é exatamente o de controlar a corrupção no sistema. Mas o que vemos não é bem isso. É na política que vemos os maiores escândalos, muitas vezes ligados a empresas privadas, que visam o lucro e trocam favores com políticos. Partidos políticos que duelam entre si em um jogo de acusações, onde muitas vezes o país fica em segundo plano. O objetivo deles é apenas denegrir a imagem de seu adversário político. Há casos até de senadores ou deputados que deixam de votar uma medida que seria boa para a nação, ou o contrário, votam uma medida que acreditam que não seja a melhor, apenas para gerar uma situação desfavorável para o governo. Tudo isso como se a política fosse apenas um jogo, onde se perde e se ganha. Qual é a ética presente nesse tipo de comportamento? É por isso que é tão importante saber votar e escolher as pessoas que vão nos representar com seriedade e respeitar os nossos direitos. Escolher candidatos que tenham princípios e que realmente trabalhem pelo povo. Pessoal, ainda temos muita coisa para falar, mas já está dando o nosso tempo de aula, então vamos parar por aqui e continuamos na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!